dia 31 de outubro de 2022. E a gente bom dia, boa tarde, boa noite para alguns e um não tão bom dia, não tão boa tarde, não tão boa noite para outros, né? Vocês viram aí, acompanharam a eleição. Eu participei como presidente de zona eleitoral na 770, tudo tranquilo, tudo numa boa, né? Não o que aconteceu depois do resultado final, né? Mas como a gente sempre diz, a live de número 131, no dia 31 de outubro de 2022, e a gente diz, o dia hoje, a hora é agora, o momento é já. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Pode ser que não haja amanhã, né? E para alguns, realmente, o amanhã está um tanto quanto sombrio. Mas para outros, abriu um sol vermelho maravilhoso, né? Alguém que já estava quase foi ressuscitado, né? Mas tudo bem, são coisas da política. Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar de coisa boa. Hoje o prefeito Tião Bocalon reinaugurou o posto da Unidade Básica de Saúde da Cidade Nova. Receberam mais essa unidade hospitalar. Temos também uma boa notícia vindo do prefeito que disse que não irá participar nem intervir na eleição da presidência da Câmara Municipal, que é o atual presidente Aine Lima, e já existem 2 ou 3 candidatos, então ele falou que não vai se meter. É muito bom porque fica a independência dos 2 poderes, tanto o poder legislativo mirim, como o poder executivo mirim, no caso a prefeitura, né? Fica melhor assim, que aí não tem aquele toma lá da cá que a gente conhece, que sempre acontece em eleições de presidências de Câmara e de Assembleia. E com relação à questão da Assembleia Legislativa, né? Existe uma grande possibilidade, a G. Oliveira já entrou, Irene. A Irene está mandando aquele abraço aí, hein? E olha só, a grande possibilidade do Luiz Gonzaga ser o presidente, o Nicolau Júnior, que é o atual presidente, vir para primeiro secretário, né? E o Pedro Longo ser o vice. Seria a chapa que o Palácio Rio Branco estaria aí também, né? Tipo assim, sendo bem favorável a essa chapa. Muita coisa ainda vai acontecer com relação a isso, né? E nós estamos chegando até vocês graças a um apoio especial do prefeito Tião Bocalon, através do Ailton Oliveira e da Melissa Jares Oliveira, assessoria de comunicação também, e do meu IE Santos, do Pimenta IE e do Açafrão Natural IE. São plantados na Chácara Conchego, no estado do Guinari. O maior carinho, você pode adquirir o açafrão natural no Araçuper do Agário, né? Sem nenhum problema. Então, você para 99242 e a gente entrega dessa pimenta e desse açafrão para você, bem legal, não é isso? Então vamos falar de coisa boa, vamos ver aqui o que temos aí. Veja bem, o Bocalon já disse que não vai participar, tá direitinho. Aqui no Acre nós tivemos aí já a informação divulgada em nível nacional que a posse dos eleitos será no dia 19 de dezembro. Eles assumem dia 1º, mas a posse será no dia 12 de dezembro, segundo informações do TSE. Então vão logo comprando os paletozinhos novos aí, que todo mundo vai estar impecável para chegar lá no dia da posse, está todo mundo bonitinho, para assumir os seus papéis na Assembleia, nas câmaras e também no Senado e no governo federal. Na tranquilidade, todo mundo vai conseguir fazer esse papel, né? E olha só, depois da eleição do Lula, a militância petista saiu às ruas ali na Avenida Ceará, conseguiu fazer muita movimentação ali, tirando de dentro aquele sentimento de ter naufragado na eleição estadual, mas em nível de Brasil, o presidente Lula sendo eleito agora, galgando a partir do dia 1º de dezembro, 1º de janeiro de 2023, com certeza deverá ter o Jorge Viana como seu consultor ou como seu ministro, né? Automaticamente essa pancha do presidente Lula na presidência vai render ao PT do Acre alguns cargos federais importantes. A gente pode citar o INCRA, o MAPA, a Embratel, as secretarias de órgãos federais no estado do Acre automaticamente deverão ser ocupados por pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores e partidos coligados em relação a isso aí. Com relação à questão do presidente Jair Messias Bolsonaro, né, é uma questão mais um tanto quanto mais difícil,
Por quê? Porque vai agora passar por um processo, né? Ele ainda não se manifestou, não ligou para o Lula, não reconheceu ainda a derrota, porque existe uma pendência no TSE, na qual 2 dias antes da eleição o presidente Bolsonaro entrou com representação no TSE, dizendo que em algumas rádios do interior, principalmente no Nordeste, as inserções não teriam sido colocadas de forma igualitária, ou seja, de forma isonômica, que o PT teria tido em torno de 100 ou 150 mil inserções a mais, o que teria comprometido a isonomia do processo. O ministro Alexandre de Moraes pediu para ele apresentar provas, mas eu acredito que por conta do que foi colocado, deve haver um julgamento aí, acredito, pelo próprio colegiado do TSE no futuro, né? E eu disse hoje a uns amigos que, olha, a eleição saiu o resultado, mas a eleição ainda não terminou. Ainda existem muitas especulações com relação à questão da postura. Eu estava vendo agora o Jornal Nacional e um dos assessores de comunicação do Bolsonaro disse que ele deve se pronunciar hoje ou amanhã durante todo o dia, reconhecendo a vitória do presidente Lula, né? Foi uma vitória em torno de 2 milhões de votos, 2 milhões e 100 mil votos, lembrando que a diferença do primeiro turno foi em torno de 6 milhões de votos. O Bolsonaro conseguiu diminuir essa diferença, mas infelizmente não chegou ao patamar de ser eleito. Muita coisa ainda vai acontecer, o choro do surubim ainda é válido para os dois lados, né? E vamos aguardar os próximos movimentos desse grande resultado da eleição. Foi a primeira vez que um presidente eleger. A abstenção foi uma das maiores, inclusive aqui do Acre, foi a maior abstenção do Brasil, algo em torno de 28%, né? E em torno de 7 milhões e meio de pessoas deixaram de votar no segundo turno. Ou seja, a diferença de 2 milhões de votos do Lula para o Bolsonaro foi 3 vezes menor do que a quantidade de pessoas que se abstiveram de votar, né? E algumas pessoas ligadas ao PT que eu conversei hoje dizem que os eleitores do PT eles são fiéis, embaixo de chuva, e os eleitores do Bolsonaro nem tanto, né? Mas aí tem 2 fatores que eu citei hoje. Eu conversei com várias pessoas que são mais experts em polícia do que eu, né? Então eles citaram 2 fatos que podem também ter tirado votos do presidente Bolsonaro. Aquela prisão do Roberto Jefferson, que rolou fuzil, granada, tiro lá no pessoal de quem está chegando aqui, e José Augusto Monteiro, aquele abraço, meu amigo. Então, tipo assim, aquele fato da prisão do Roberto Jefferson, né? E aquela deputada lá, no dia anterior à eleição, de arma em punho, em plena Avenida Paulista, em posição de tiro, né? Quer dizer, apontando a arma para todo mundo. Então, aquilo ali, e houve um aumento de 6% na votação do Bolsonaro em São Paulo, né? Pelo maior colegiado eleitoral do Brasil. Esses 6% pode representar esses 2 milhões de votos, falei. Não se vai se confirmar isso ou não, mas o fato é de que houve uma recaptura de votos no Nordeste, né? Mas ainda não foi o suficiente. Em alguns colégios eleitorais, como estava sendo chamado Minas Gerais, estaria sendo o pêndulo, né? O Bolsonaro ganhou Amazonas, Pará, Roraima, o Lula, Roraima e toda a região Nordeste, e o Bolsonaro ganhou naquela parte de São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, chegando para o Mato Grosso e até o Acre. Agora, o interessante disso tudo é que nós estamos vivendo um momento de apreensão, porque desde a confirmação da eleição do presidente Lula, começou a rolar uma série de vídeos do coronel Heleno no Facebook, né? Dizendo que não iriam aceitar a eleição do Lula, toda aquela celeuma que você já deve ter visto aí pelo seu Facebook, mas também houve uma manifestação por parte dos caminhoneiros, né, que aqui no Acre fizeram interdição na frente da Havan, e hoje mantiveram 3 pontos de interdição, um na estrada de Habitação, um na estrada de Senador Guilmar e um aqui perto da corrente, que foi prontamente desfeita pela Polícia Rodoviária Federal, mas um grupo de caminhoneiros já está se articulando para que haja a paralisação de várias estradas do Brasil inteiro, né? E como vocês lembram, no passado recente, essa paralisação dos caminhoneiros, ela complica o abastecimento de combustível, ela complica o abastecimento de alimentos. Nos supermercados ficaram com pouca oferta de produtos, né? Existe uma escassez, porque quando começa isso,
as pessoas correm para os mercados para fazer um abastecimento maior, para esperar o resultado dessa situação, né? Então hoje a gente vai aguardar aí com expectativa, né? E aguardando porque é uma eleição que é sui generis, desde o começo dela até agora, né? Então muita coisa vai acontecer ainda, muita água vai rolar embaixo dessa ponte. Eu espero que realmente seja só água mesmo, mas vamos aguardar aí os certos posicionamentos. Então, o importante é que a democracia se fez, né? Se fez valer, 2.100.000 votos. É uma votação considerável, mas se você analisar o ponto de vista de que pode ser 1 ou 2, 3 municípios de São Paulo chegando a essa votação, a coisa fica meio complicada. Qualquer um dos dois lados que ganhasse, com essa diferença, ia haver a retaliação de um lado e ia haver a euforia da eleição do outro lado. Vamos aguardar que o bom senso se prevaleça, né? Seja obedecido. O discurso do presidente Lula, vocês acompanharam lá na primeiro discurso que ele fez, ele não abriu mão, né, de improvisar. Foi um discurso feito provavelmente com a força da sua esposa, que é administradora e também parece que é psicóloga, né? Foi um discurso bem centrado, bem pausado, uma coisa bem assim apaziguadora, né? Bem diferente do discurso que ele fez na Avenida Paulista. Quando ele vai pro improviso, ele realmente coloca os nervos à flor da pele e pode, inclusive, até vir a melindrar algum setor da sociedade que provavelmente tenha votado a favor dele. Então teremos um momento muito difícil, porque vocês sabem que o presidente Jair Bolsonaro teve em torno de 70 a 80 pedidos de impeachment que foram segurados pela presidência do Senado e pela presidência da Câmara, né? Os dois presidentes antigos. Então agora o Bolsonaro vai ter maioria na Câmara e vai ter maioria no Senado, mesmo não tendo não tendo mais nenhum cargo público. Mas a questão é a seguinte, que as próprias bancadas podem aproveitar algum tipo de vacilo do presidente, como foi o caso daquela pedalada que a Dilma fez, né? Todo mundo pedalava, mas o pessoal resolveu chegar e condená-la por isso, e a Dilma foi impeachmentada, né, por conta daquele processo lá. Então vai ser uma situação muito, muito assim, delicada para o presidente Lula administrar, com uma bancada provavelmente a maioria de oposição. Aqui o Alan Henrique já declarou oposição, o deputado federal Ulisses também já declarou oposição, ou seja, muitas pessoas vão fazer oposição. Deixa eu ver aqui, uma abençoada noite. Muito obrigado, valeu, mas está tentando relatar o que aconteceu de uma forma bem concisa, né? Então vamos aguardar, a expectativa é grande, pelos plantões do Jornal Nacional, né? Pelos plantões disso aí, e é aquela velha situação. Alguns comentaristas políticos dizem que a situação do presidente Bolsonaro ficaria tanto complicada, porque algumas coisas que foram colocadas para ele, algumas denúncias que foram inclusive colocadas naquela CPI, tomar uma aguinha, naquela CPI da Covid, que simplesmente foi desarticulada, agora pode vir à tona e ele, sem fórum privilegiado, entraria no âmbito da justiça comum, né? E pode haver um comprometimento, inclusive podendo gerar até algum posicionamento em termos de prisão do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro. Quer dizer, uma coisa que eu acredito que ele não ficaria muito confortável com isso. Então vamos aguardar que tudo acabe bem, mas o processo eleitoral foi realmente bastante competente, as pessoas que trabalharam no processo, mesários, presidentes, inclusive as meninas lá do meu setor, foram amizades que a gente construiu de uma forma bem concisa e serão amizades que nós vamos levar daqui para frente, né? Inclusive estamos nos instagrando todo mundo, a gente poder fazer um bom trabalho, né? O pessoal da aula incrível, a minha amiga Jaqueline, o pessoal todo lá, tá bom? E aquele abração para vocês, lembrando que o dia hoje, a hora é agora, o momento é já. Não deixe o problema que você pode fazer hoje, né? Havíamos convidado um entrevistado, mas amanhã ver se a gente traz alguém para falar mais, assim, digamos assim, de uma forma mais contundente, de uma forma mais, de uma maneira mais experimentada, pessoas que vivem o nosso ambiente político há mais tempo do que eu, porque o que a gente relatou aqui foi o que a gente viu
e o que a gente sentiu, né? E toda a apreensão da população brasileira, porque mesmo o presidente Lula dizendo que a partir do dia 1º ele vai ser o presidente de 2.215 milhões de brasileiros, a gente sabe que não é bem assim, né? Algumas pessoas que chegaram, aquele abraço para o Wesley Oliveira. Pois é, meu companheiro, e aí vamos aguardar aí quais serão os próximos. Amanhã, live de número 132, a gente traz mais um assunto interessante para você. Lembrando que o projeto começou dia 7 de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Vamos para 8 meses. Te agradeço pela tua audiência, compartilha. E temos aí dia 5, no anfiteatro da Garibaldi, da Teatro da UFAC. Nós vamos ter aí mais uma edição da Academia, a audiência da Academia Acreana de Letras, com apóstolos mais alguns imortais. Se Deus quiser, estaremos lá. Meu amigo Nilson Amorim, vamos comparecer aí, tá bom? E o dia hoje, a hora e agora, o momento é já, não deixa o mesmo que você pode fazer hoje, que pode não haver amanhã. E a vida continua. C'est la vie.